Povo de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos. Eu quero trazer para o teu coração mais um estudo da palavra de Deus para a edificação da tua vida, certo? Hoje vamos aprender sobre os nomes do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele não é somente conhecido na Bíblia como Espírito Santo. Ele era chamado de outros nomes de acordo com as referências bíblicas. Vamos aqui conhecer alguns nomes que foram atribuídos ao Espírito Santo também na Bíblia Sagrada. Primeiro, o Espírito Santo era chamado também de Deus. Está lá em Atos capítulo 5, 3 e 4. Segundo, ele era chamado de Senhor. Está lá em 2 Coríntios 3, 18. O Espírito também era chamado de Espírito Eterno. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14. O Espírito Santo também era chamado de Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 16, verso 16. O Espírito Santo também era chamado de Espírito de Jeová. Está lá em Isaías capítulo 61. O Espírito Santo também era chamado o Espírito do Deus vivo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. O Espírito Santo de Deus também era chamado de Espírito de Cristo. Está lá em Romanos 8, versículo de número 9. O Espírito Santo de Deus também era chamado Espírito de seu Filho. Está lá em Gálatas 4, verso 6. O Espírito Santo também era chamado Espírito da Verdade. Está lá em João, capítulo 15, verso 25. O Espírito Santo também era chamado Espírito da Vida. Romanos, capítulo 8, versículo de número 2. O Espírito Santo também era chamado de Espírito da Graça. Hebreus 10, 29, certo? O Espírito Santo também era chamado de Espírito da Glória. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 e o 14. O Espírito Santo também era chamado Espírito de Adoção. Está em Romanos, capítulo 8, versículo número 15. E o último, o Espírito Santo também era conhecido, era chamado por Espírito Consolador. Está lá em João 14, verso 26. Louvado seja Deus. Então, esta é a palavra para a tua vida, para edificação do teu ministério, do teu conhecimento bíblico. Conhecemos nomes do Espírito Santo na Bíblia. Também no próximo vídeo vamos aprender sobre os símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento. No próximo vídeo vamos aprender sobre os símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.